Bom, galera, meu nome é Taicir. Eu vou explicar para vocês o que é escalonamento e quais são seus objetivos. Para que a CPU não fique muito tempo sem executar tarefa alguma, os sistemas operacionais utilizam técnicas para escalonar os processos que estão em execução ao mesmo tempo na máquina. O escalonamento de processos é uma tarefa complicada, pois nenhum algoritmo é totalmente eficiente e há prova de falhas, principalmente se tratando de sistemas interativos, como o Windows, pois a interação com o usuário é fundamental para este sistema, onde quem o utiliza procura respostas rápidas e a todo momento processos são interrompidos pelo usuário. O escalonador do SO utiliza alguns critérios de escalonamento, tais como a taxa de utilização da CPU, que é a fração de tempo em que ela está sendo ocupada, o throughput, que é o número de processos executados por unidade de tempo, o turnaround, que é o tempo transcorrido desde o momento em que o processo é inicializado até o seu término, o tempo de resposta, intervalo entre a chegada de um processo ao sistema e o início de sua execução. Os responsáveis por essa tarefa são algoritmos que são entendidos mais facilmente quando estudados separadamente. Entretanto, na prática, os sistemas operacionais utilizam combinações deles para melhor escalonar os processos. O projeto de um escalonador adequado deve levar em conta uma série de diferentes necessidades, ou seja, o projeto de uma política de escalonamento deve visar os seguintes objetivos: ser justo, ou seja, todos os processos devem ser tratados igualmente, tendo possibilidades idênticas de uso do processador, devendo ser evitado adiamento indefinido. Maximizar a produtividade. Procurar maximizar o número de tarefas processadas por unidade de tempo. Ser previsível. Uma tarefa deveria ser sempre executada com aproximadamente o mesmo tempo e custo computacional. Minimizar o tempo de resposta para usuários interativos. Maximizar o número possível de usuários interativos. Minimizar a sobrecarga, ou seja, recursos não devem ser desperdiçados, embora algum investimento em termos de recursos para o sistema pode permitir maior eficiência. Favorecer processos bem comportados. Processos que têm um comportamento adequado poderiam receber um serviço melhor. Balancear o uso de recursos. O escalonador deve manter todos os recursos ocupados, ou seja, processos que usam recursos subutilizados deveriam ser favorecidos. Existem os algoritmos preemptivos e os não preemptivos. Os preemptivos são algoritmos que permitem que um processo seja interrompido durante sua execução, seja por força de uma interrupção de entrada e saída, ou em decorrência da política de escalonamento adotado, ou simplesmente por força do término de execução do processo. Após a interrupção desse processo, ocorre o que se chama de troca de contexto, que consiste em salvar o conteúdo dos registradores e a memória utilizada pelo processo e conceder a outro processo o privilégio de executar na CPU. Vale ressaltar que nos algoritmos não preemptivos, por serem utilizados exclusivamente em sistemas monoprocessadores, esse fato não ocorre, sendo cada programa executado até o fim. A seguir, citaremos alguns exemplos de algoritmos. O FIFO. Como seu próprio nome já diz, o primeiro que chega será o primeiro a ser executado. O SJF, onde o menor processo ganhará a CPU e atrás do mesmo
formará uma fila de processos por ordem crescente de tempo de execução. O SRT. Neste algoritmo, é escolhido o processo que possua o menor tempo restante, mesmo que esse processo chegue à metade de uma operação. Se o processo novo for menor, ele será executado primeiro. Algoritmo loteria. O sistema operacional distribui entre os processos como se fossem fichas numeradas, e para o escalonamento é sorteado um número aleatório para que o processo ganhe a vez na CPU. Processos com mais tokens têm mais chance de receber antes da CPU. Todos os algoritmos classificam os processos em estados. São eles: iniciando, pronto, executando, entrada ou saída e terminado. Assim, concluímos que o escalonador é um componente do sistema operacional. Ele determina a ordem de execução dos processos baseado no algoritmo de escalonamento. E, além disso, lê a fila que contém os processos no estado pronto e os ordena para execução. Bom, galera, chegamos ao final dessa videoaula e espero ter esclarecido um pouco mais sobre o funcionamento desse importante componente do sistema, que é o escalonador.